Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, e nós vamos ler a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 20 do capítulo de número 10. Eclesiastes 9, a partir do versículo de número 13, e nós vamos até o final do capítulo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade, onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra, será ferido por elas. E o que racha a lenha, se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujo príncipe se assentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho no seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós de fato nos submetemos ao poder das tuas escrituras e colocamos aqui a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que esta revelação nos alcance e possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Toda a escritura é útil para o ensino, e por isso nós cremos que há algo de sabedoria eterna que o Senhor quer que o nosso coração compreenda. Mas para isso, ajuda-nos a enxergar quem somos e a temer ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem,
Este é um texto que, se você acompanhou aqui, do versículo 13 do capítulo de número 9 até o último versículo do capítulo de número 10, um tanto quanto confuso, não é? Parece que o pregador aqui chegou no ápice, talvez, do seu cansaço ao escrever Eclesiastes, e numa primeira leitura, ou numa leitura um tanto quanto desatenta, de todas essas exposições que estamos fazendo em Eclesiastes, essa parece ser a mais intrincada de todas. O que ele está querendo dizer? Para onde o pregador quer levar a nossa mente e o nosso coração? Mas se você está acompanhando todas essas exposições, você há de convir comigo que o pregador não quer mesmo que as coisas fiquem claras de um modo simples. Ele quer que as coisas fiquem claras a partir de uma mente desafiada. Porque, ora, a palavra de Deus é clara quando diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é útil para o ensino. Portanto, nós cremos que há algo precioso de Deus para nós aqui. Seja desafiado na sua mente, portanto, pelo Espírito, para que a compreensão nos alcance. Porque, óbvio, nós estamos falando nas derradeiras palavras do pregador, e daqui a 3 sermões nós estamos nos despedindo deste livro de Eclesiastes, que desde janeiro nós estamos fazendo uma jornada. Permita-se, portanto, entender que nunca é fácil compreender quando se fala de conhecimento ou de sabedoria. Mas quando nós entendemos que há uma sabedoria que nos é dada gratuitamente pela fé, é através da fé em Cristo Jesus que todas as coisas nos são reveladas. Nessa noite eu quero falar com você sobre como as aparências enganam. E talvez esse seja um dos bordões ou um dos jargões mais conhecidos que nós temos e utilizamos no dia a dia, quando algo ou alguém que parecia ser diferente do que nós descobrimos hoje, nos decepciona. Nós aprendemos e dizemos, olha, de fato, as aparências enganam. Vamos falar daqueles que são terríveis e cruéis, os psicopatas, por exemplo. Os psicopatas, eles estão sempre perseguindo pessoas para que essas pessoas sejam a sua fonte de suprimento. No conhecimento dos relacionamentos humanos, o psicopata ele encontra um ponto fraco naquela pessoa, um ponto de vulnerabilidade. E quando ele encontra um ponto de vulnerabilidade, ele começa a controlar aquela pessoa para o seu próprio benefício. É aí que nós podemos dizer de fato que as aparências enganam. Porque os psicopatas, na maioria das vezes, são charmosos, são sedutores, são atraentes, a conversa é agradável, porque ele quer mesmo tirar das pessoas, as quais ele quer fazer de vítima, aquilo que os beneficiam. E aquelas pessoas que se envolvem com essas pessoas, elas acham que aquele psicopata ou aquela psicopata, que ela não enxerga dessa maneira, está dando de fato o que ela precisa, quando na verdade ela está recebendo apenas algo que ela acha que precisa e que não tem. É nesses casos e em muitos outros na vida que sabedoria é importante. A sabedoria é importante porque a sabedoria nos protege de danos. Ser sábio, saber ler o tempo, as pessoas e as situações, nos protege de perigos, nos protege de lesões, nos protege de coisas e situações insalubres. Porém, o contrário também é verdadeiro. A ignorância também protege. O extremo oposto da sabedoria, a tolice, a ignorância, ela também protege o ignorante. Ela protege o ignorante de uma forma diferente. O ignorante não tem medo de nada. Porque como ele não tem sabedoria para discernir se aquilo pode lhe causar mal ou não, a sua ignorância aparentemente é coragem. Ele vai e faz e ele se estrepa no caminho. Porque a sua falta de sabedoria não fez com que ele percebesse os perigos do caminho. E isso custa e pode custar muito caro. Esta passagem que nós lemos e que nós vamos expor nessa noite, ela é uma série de conselhos de sabedoria. Mas não se engane, ela não é um conselho de sabedoria para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai entender estes conselhos, ou mesmo que entenda vai conseguir aplicá-los. Não. Estes conselhos de sabedoria dados pelo pregador aqui no texto do capítulo de número 9 ao capítulo de número 10, eles não são uma receita de bolo que se você fizer isso, você vai agradar a Deus e Deus vai te retribuir igualmente. Não, não é nada disso. Os conselhos de sabedoria que o pregador aqui nos dá podem parecer apenas atitudes e comportamento.
Mas não é sobre atitude e comportamento, porque assim seria fácil e as escrituras não seriam necessárias. Os ditados populares teriam o mesmo peso e poder da palavra de Deus. Afinal, se o conselho e a sabedoria popular está certo, para que eu preciso do conselho de Deus? Não é? Os conselhos de sabedoria, os quais o pregador se compromete a ensinar nestes versículos, eles estão relacionados muito menos com os comportamentos e com as atitudes em primeiro lugar. Mas ele está preocupado se essa sabedoria está brotando do íntimo do coração. A pergunta que eu te faço nessa noite é: como se convence o coração? Você já deve, em algum momento da sua adolescência, ter se apaixonado, não é? Olhou para aquele rapaz, olhou para aquela moça e o coração palpitou, e subiu um calor e a mente viajou. Os dedos dos pés tremem, a mão fica suando, apaixonado. Essa paixão que surge aparentemente quase que de repente é algo que a gente diz: coisas do coração. Como controlar o coração, não é mesmo? É nessa situação que eu te pergunto: como convencer o coração? Porque parece que o coração está sempre muito antes da nossa sabedoria. Parece que o coração está sempre um passo adiante da nossa consciência. Mas é para estes cujo coração é convencido e revelado que este compromisso terá sentido. Somente aquele cujo coração está fundamentado na verdade pode ser sábio o suficiente para encontrar a saída permanente. Portanto, o pregador tem dois objetivos nessa passagem. O primeiro objetivo do pregador nesta passagem é aconselhar, com conselhos de sabedoria, não qualquer pessoa, mas aquela que teme ao Senhor. E em segundo lugar, ele tem o objetivo de despertar temor do Senhor àquele que percebe com estes conselhos o quão ignorante ele é. Então, eu não sei aonde você está dentro desses dois objetivos. Talvez você tema o Senhor, mas ainda não tenha descoberto como ser sábio na vida, ou ache que a sua sabedoria está andando ao lado da sabedoria de Deus, como se Deus precisasse das suas experiências de vida para você alcançar os propósitos dele. Ou talvez você ache que teme ao Senhor, mas ao se perceber tolo e ignorante, você vai ver que antes de ser sábio, você precisa encontrar em Deus temor, vida e segurança, para que os seus conselhos, a sua palavra, as suas orientações de fato venham a fazer sentido na sua vida. Do contrário, as escrituras, a igreja, a palavra vai ser sempre algo a mais que você escolhe aceitar ou então desprezar. Mas é só quando nós tememos ao Senhor, e aí está o princípio de toda sabedoria, temer ao Senhor, que nós nos enxergamos ignorantes e então necessitados da sua salvação. Do versículo de número... Hoje eu estou mais uma vez menos batista, e a mensagem não tem 3 pontos, tem 4. Versículos de número 13 a 18, nós vamos falar sobre, de fato, tem coisas que parecem que são, mas não são. Então, do versículo de número 13 a 18, nós vamos falar sobre a aparência de sabedoria. A sabedoria que parece ser sabedoria, mas na verdade é tolice. Descobrindo essa aparência de sabedoria, que não é verdadeira sabedoria, nós vamos para o versículo de número 1 a 4 do capítulo de número 10. E aí nós vamos entender os efeitos desta tolice disfarçada de sabedoria. Então, versículo de número 1 a 4, os efeitos da tolice. Dos versículos de número 5 a 15, então nós vamos ficar em um meio de campo. E vamos tentar descobrir o que é a sabedoria. E vamos descobrir que nem tudo é sabedoria. E por fim, do versículo de número 16 a 20, nós vamos ser instigados a buscar de todo o coração a sabedoria. Aparência de sabedoria, efeitos da tolice, nem tudo é sabedoria, e buscando a sabedoria. Do versículo de número 13 a 18, o pregador conta uma história, e é uma história bastante interessante, que nós precisamos ter uma atenção redobrada ao entender o que aqui está sendo dito. E eu preciso que você preste atenção já de cara,
que neste trecho, nestas passagens que nós vamos aprender nessa noite, que nós vamos ouvir, o pregador está sim falando de política por várias vezes. Ele está falando de governo, ele está falando de política e ele está falando de um movimento social em relação à política. Que coisa, não? Mas também não podemos perder de vista que ele usa este exemplo de política, de poder, de reis, de governo, para também nos trazer o entendimento do perigo da tolice. Então, em primeiro lugar, há uma dimensão, que é a dimensão de como nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto povo que teme a Deus, devemos nos portar diante dos governantes e diante da política no mundo. Isso que faz de Eclesiastes um livro tão atual também. A segunda dimensão é que este exemplo de um governo poderoso e um povo oprimido, ou um povo debaixo do governo, quer nos mostrar que um pouco de tolice, um povo pequeno, mas tolo, é capaz de destruir todo o império. Então as duas dimensões são essas: a nossa postura de sabedoria diante do governo e dos homens poderosos, e também para explicar nessa relação de poder, onde existem mais fracos e aqueles que têm muito poder, qual é o risco de não sermos sábios. A história que o pregador conta aqui fala então de governo, de política, e ele traz aqui esta ideia para que a gente tenha a dimensão do estrago que um pouquinho de tolice pode fazer, mesmo em quem tem tamanha honra e sabedoria. O pregador começa dizendo no versículo de número 13, que este exemplo que ele vai dar desta história, da pequena cidade sitiada pelo rei poderoso, é um exemplo excelente. Mas eu já quero fazer uma pergunta para você aqui: sabedoria tem cara? A pessoa sábia tem cara? Tem jeito? Tem forma de andar, falar e se vestir? Guarde a sua resposta imediata por enquanto. A história que o pregador narra aqui é de que existia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Vamos imaginar que ela era uma vila pequena, uma cidadezinha quase inexpressiva naquela região. Mas essa cidade pequena foi sitiada, como ele diz no versículo 14, por um rei poderoso. Este rei poderoso, pelo que a história conta, ele agiu de uma forma desproporcional. Veja, era uma cidade pequena, tinham poucos homens, mas a palavra diz que ele lançou grandes rampas de ataque. Aqui, nós vemos que este rei era um rei tolo. Ele não era um rei sábio, porque ele gastou dinheiro, gastou poder bélico, gastou recursos da sua coroa, gastou esforços para invadir uma pequena cidade, uma pequena vila. Aí percebe-se então que ele não era sábio, que ele era tolo, porque ele preferiu gastar muitos recursos, comprometer a sua coroa para mostrar que tinha poder. E aqui nós precisamos entender: sabedoria não é ter o controle da situação. Sabedoria é saber como agir quando a situação aparentemente está fora do controle. Nessa situação então, nós podemos perceber que claramente, Rafael, esta cidade, esta vila estava em grande desvantagem, não é? Porque era um rei poderoso. O que eles poderiam fazer? Eles poderiam ter sido sábios, porque uma vez que este rei tão poderoso demonstra por A mais B que ele está sendo tolo, porque a sua estratégia é incompreensível, eles poderiam ter lançado mão da sabedoria e não lançaram. Não lançaram de tal maneira que havia um senhor velho, porém pobre, esquecido naquela cidade, que as escrituras dizem que era sábio. Um homem sábio, mas aquele homem sábio não foi lembrado por ninguém. A palavra é clara quando diz que o pregador conta a história de que este homem sábio, pobre e sábio, poderia ter livrado a cidade inteira com a sua sabedoria. Um homem sábio era suficiente para salvar aquele pequeno vilarejo de um rei poderoso. Ou seja, a aparência da cidade, o tamanho da cidade, o poder aquisitivo da cidade, as impossibilidades da cidade, os empecilhos da cidade, não foram o problema para que ela fosse sitiada, oprimida e desprezada. O problema daquela cidade foi a sua tolice. Quantos de nós achamos que as situações adversas acontecem na nossa vida porque nós precisamos de uma vida financeira melhor, porque nós precisamos de uma estabilidade emocional melhor, porque nós precisamos de caminhos pavimentados para alcançar os sonhos do nosso coração, quando na verdade o que nos falta é sabedoria que vem de Deus.
Não é a nossa aparência, não são os empecilhos aparentemente limitantes, não, é a nossa tolice. Eu pergunto para você mais uma vez: sabedoria tem cara? Sabedoria tem status social? Um homem sábio e pobre seria capaz de salvar todo aquele vilarejo. A palavra diz, portanto, que Cristo é a sabedoria de Deus, e tal qual Cristo é a sabedoria de Deus, aquele Cristo, homem, pobre, desprezado, um homem é suficiente para salvar toda a terra. Portanto, quando nós compreendemos que a sabedoria para nos livrar das nossas circunstâncias não está em que Deus faça algo que me tire daqui e me coloque lá, para que então eu possa me considerar um vencedor, eu olho para Cristo e reconheço a minha total tolice, para que a sua sabedoria, a sua verdade revelada ao meu coração, me dê condições de confiar que Ele está me conduzindo em segurança para o centro da sua vontade, conforme o seu querer. A palavra vai dizer lá em Atos, no capítulo de número 10, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e aceitável para ele, estes o agradam. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos esperando uma mensagem, uma pregação, um sermão que vá nos dizer que de fato Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar do monturo e Deus vai te fazer assentar com os príncipes, não é? Como se a glória de Deus se revelasse unicamente no que Ele faz para nós. Mas seria muito mais glorioso ver aquela cidade oprimida usar a sabedoria daquele pobre senhor e contar essa história por todas as gerações. Um rei poderoso lançou grandes rampas de ataque sobre nós, mas a sabedoria mitigou todo o pecado e toda a invasão que era contra nós, porque de fato confiamos que não é a nossa aparência, os nossos empecilhos ou os nossos bloqueios aparentes que nos impedem de ser exaltados. Não, porquanto o Senhor será exaltado na vida de todo aquele que teme o seu nome. Aquela cidade poderia ter sido exaltada sem nem mesmo ganhar um vintém a mais, mas o desprezo da sabedoria de Deus, o desprezo de temer ao Senhor, nos faz agir de forma tola e permanecer insatisfeitos com a nossa situação, considerando que essa situação é que nos tem impedido de gozar plena alegria e satisfação. Entenda, a sabedoria de Deus não quer fazer você mais bonito, mais rico, mais agradável, ou mais talentoso, ou mais suficiente. A sabedoria de Deus quer que você veja que, independente de qualquer coisa ao seu redor, há contentamento em se alegrar e saber que Deus conhece o coração daqueles que o temem e os faz sábios para aproveitar toda circunstância e desfrutar da sua graça. Aquele pobre sábio também tinha sabedoria. Ele era sábio, mas isso também não foi útil. Porque, mais uma vez, quantos de nós estamos aqui e podemos dizer: eu creio em Jesus Cristo, eu creio na verdade revelada? Ou então, Deus mora no meu coração. A história mais chata que nós ouvimos por aí: Deus está dentro do meu coração. É mesmo? Deus está dentro do seu coração? Então você é como um velho sábio inútil, que não serve nem para salvar a si mesmo. Porque se a sabedoria do velho tivesse sido falado com seus lábios, a cidade teria sido salva. Você diz que Deus está no seu coração, mas aquilo que você diz estar no seu coração não é suficiente para te fazer tomar as melhores decisões e encontrar refrigério na graça de Deus. Ora, se a sabedoria de Deus está no nosso coração, é Cristo Jesus por meio da fé, por que então nós não nos alegramos hoje? Por que então nós não falamos disso hoje e sabemos então que Deus está conduzindo os nossos passos? Não! Sabedoria retida, fé retida, aquilo que não é compartilhado não gera efeito de transformação em nada. Portanto, será que realmente tememos a Deus? Ou acreditamos em uma história que nós inventamos ocultando Cristo em nossos corações? E o grande problema é que quando nós não buscamos a sabedoria de Deus ao temer o seu nome, para confiar nos seus conselhos e ser orientado por Ele, inevitavelmente nós vamos buscar a nossa própria forma de sabedoria. E aí então, no versículo 17 e 18, ele diz duas coisas interessantes. E aqui o sermão começa a ficar
mais claro talvez para você. Ele diz que as palavras dos sábios, quando são ouvidas em silêncio, isso é, o sábio fala, você se cala e escuta. Quando as palavras dos sábios são ouvidas no seu silêncio, elas valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Sabe por quê? Aqui nós entramos no campo político da nossa vida e no governo de qualquer nação. Os gritos, eles enganam os tolos. As palavras que são ditas aos ventos, quando elas são ditas de forma firme, imperativa, elas enganam aqueles que não têm sabedoria e não conseguem discernir o discurso que está sendo dito. Porque aquilo que está sendo dito pelos gritos de outro homem tolo, elas são nada mais, nada menos do que o cumprimento das expectativas que o tolo carrega no seu coração. Ora, se o tolo não teme a Deus, como eu disse agora há pouco, obrigatoriamente ele vai buscar os conselhos do seu coração. Ele vai fazer e tomar as decisões baseado no que ele acha que é certo e no que ele acha que é melhor. Concorda? Então vou dar um exemplo para você. Todos nós queremos ordem. Todos nós queremos liberdade. Todos nós queremos lutar pela família. Todos nós queremos autonomia. Nós queremos liberdade e livre comércio. Este é o grito desta nação. Isso é o que nós queremos. Queremos proteção às nossas crianças. Queremos proteção às nossas famílias. Esse é o grito da nossa alma. Ou, pelo menos, de quem minimamente acredita em Deus. Não é isso? Este é o grito da nossa alma. Este é o nosso clamor. Ou então, não sei, o seu clamor pode ser outro. O grito da minha alma é saúde pública para todos e para todes. Ou então, o grito da minha alma é a liberdade do corpo da mulher para fazer com ele o que ela quiser. Mas esse é o grito da sua alma. Porque aquele que não teme ao Senhor, ele vai buscar aquilo que lhe parece melhor. O grande problema é que o grito da sua alma vai encontrar expectativa quando alguém tem coragem de abrir a boca para gritar o que a sua alma está gritando em silêncio. E é exatamente isso que acontece quando alguém levanta a sua voz de forma audível e você fala: é exatamente isso que a minha alma está gritando. É atrás dele que eu vou. Ele está certo, a sua voz é uma voz de sabedoria, porque agora este vai dominar e vai resolver tudo. Mas eu quero que você se lembre o que nós falamos agora há pouco. Sabedoria não é domínio e não é poder. Sabedoria é saber lidar com todas as situações que parecem tentar nos destruir. A grande questão é que nós somos enganados por presidentes, nós somos enganados por pastores, nós somos enganados por líderes religiosos, porque eles dizem exatamente aquilo que a nossa alma está gritando, e nós achamos que ao dizerem o que a nossa alma está gritando, eles estão falando a verdade, porque o que falta no nosso coração é temor a Deus, porque quem teme ao Senhor, ouve as palavras que Ele diz, e ninguém vai me dizer algo diferente do que o Senhor testifica no meu coração, e assim eu seguirei a voz de Cristo. As minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, conhecem a minha voz. Você está entendendo? Na primeira dificuldade nacional, a gente não quer buscar sabedoria. A gente não quer se reunir para orar em temor. No nosso desespero, a gente quer buscar uma aparência de sabedoria que seja. Essa aparência de sabedoria, ela vai se parecer um pouco conosco, a nossa imagem e semelhança. Por isso, há uma briga tão grande por candidatos, por isso a igreja evangélica se degladiou de tal maneira nas últimas eleições, nos nossos últimos 8 anos, e falando aqui de eleições presidenciais, por políticos, por partidos, como se isso fosse definir o rumo da nação, quando a palavra diz lá em Oséias, no capítulo de número 4, que o meu povo está sendo destruído justamente porque lhe falta conhecimento ou sabedoria. Se nós estamos buscando uma aparência de sabedoria, que é aquela que se parece com o grito da minha alma, que não teme a Deus, eu vou ter uma aparente sensação de paz, e não uma definição completa sobre nada. Nós temos aí os 2 principais candidatos que se degladeiam nacionalmente pelas redes sociais. Eu não vou ficar aqui citando nomes, porque vai para a internet, vai que, né? Mas então você ouve um candidato falando: acho que a ditadura matou pouco, devia ter matado mais. Um candidato diz o seguinte: eu preferia meu filho morto do que encontrar ele com um bigodudo.
Ou então outro candidato diz, quer bater em mulher, bate em outro lugar, mas não bate aqui no Brasil. Eu acho que o aborto tem que ser direito de todos. Os candidatos gritam, as nossas almas clamam, e cada tolo escolhe a sua aparente sabedoria, e o país nunca sai do lugar, as famílias nunca mudam, porque a igreja não está temendo a Deus como deveria. Esta igreja, que aparentemente é uma cidade fraca, que aparentemente está sitiada por estes homens, precisa entender que não são as rampas que se levantam contra o povo de Deus, que fazem daqueles que o perseguem poderosos, mas é a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, através de quem teme ao Senhor, que há de dar liberdade para que a graça de Deus alcance e transforme esta nação, este estado, esta cidade, a minha família, para a glória de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos deixar a nossa alma gritar e gritar e gritar, sem que ela em silêncio escute a voz de Deus. Salmo de número 46, versículo de número 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu sou exaltado entre todas as nações, eu sou exaltado na terra. O que o Brasil precisa é de uma igreja, é de um povo que tema ao Senhor, e que a sua sabedoria nos guie a orar, a clamar, a pedir e crer que as estratégias de Deus é que conduzirão o nosso povo em segurança e liberdade para viver a sua palavra. A igreja precisa calar a sua alma e se calar diante de Deus. Ele diz então no versículo 18, melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Você vai dizer, Rafael, muito lindo, muito interessante o que você diz, mas você está dizendo que eu não tenho que tomar um lado, que eu não tenho que escolher, que eu tenho que deixar as coisas correrem como são. Você está dizendo que como crente eu não sou cidadão? Não, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a sua escolha não pode ser reflexo da sua tolice. A sua escolha tem que ser reflexo da sua vontade natural e humana, mas a nossa confiança permanece na sabedoria de Deus. Quer A, quer B, esteja sentado sobre aquele trono de governo na terra, o nosso Deus está sentado no mais alto e sublime trono. Seja lá quem estiver, eu continuo temendo a Deus, e Ele há de me fazer sábio para viver em toda e qualquer circunstância, bem como a minha igreja, bem como o seu povo, nutrido, amado, sustentado, para cumprir um propósito que também não é meu, mas que é dele, que as pessoas sejam salvas em o nome de Jesus e a sua esperança esteja no Senhor. Entendido, portanto, então, o que o exemplo nessa história narrada pelo pregador quis dizer, nós conseguimos entender o que é uma aparente sabedoria, e nós já sabemos o que fazer. Nós sabemos que precisamos calar a nossa alma, reconhecer que somos tolos e ignorantes, olhar para Deus e dizer, Senhor, dá-me a sabedoria. E o que a palavra vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, é o seguinte: Timóteo, confie nas sagradas letras, que você foi ensinado desde pequeno a confiar, a palavra de Deus, porque nela está contida toda a verdade para tornar qualquer homem sábio para a salvação. Se nós temos sido tolos e temos encontrado no discurso de outros homens que gritam o que a nossa alma está querendo gritar, achando que eles serão capazes de resolver algum problema que é nosso, nós estamos fracos em temer a Deus, porque de fato não conhecemos aquilo que nos deve fazer sábios para sermos salvos dessas expectativas e confiarmos unicamente no Senhor. Aí sim nós poderemos dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja sábio, tema ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A nossa sabedoria humana é limitada pelas circunstâncias, mas a sabedoria de Deus é aquela que Ele nos revela através da sua palavra, para que nós consigamos avançar com toda expectativa e graça, e nunca sermos interrompidos por quem quer que seja, que ache que tem poder sobre nós, que pode fazer o homem mortal contra mim, que pode fazer outro homem como eu contra mim. A minha vida está escondida em Cristo, nele confiarei, nele persistirei. Em sequência, então, ele começa a descrever quais são os efeitos da tolice, descobrindo como funciona o coração de um ignorante, descobrindo como funciona o coração de quem não teme a Deus, que é o coração que grita por sua própria vontade. Dos versículos de número 1 a 4, então, ele vai deixar claro o que a tolice produz. Leia comigo novamente. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria
e a honra. Talvez a gente conheça esse provérbio que o pregador está usando aqui como uma maçã podre contamina todas as outras maçãs do cesto, não é? Uma maçã podre estraga todas as outras. É mais ou menos o que ele quer dizer com uma mosca contamina todo o óleo do perfumador. É exatamente isso. Sabe por quê? O que ele está dizendo é que não basta você aprender alguma coisinha que vai te fazer mais sábio. Eu aprendi uma palavra nova, o pastor mandou eu fazer isso, agora vai estar tudo certo na minha vida. Não. As palavras de sabedoria que vêm de Deus são o conhecimento pleno de Cristo Jesus. Então, meia sabedoria é insuficiente, preste atenção nisso. Pouca sabedoria é insuficiente para alcançar o resultado que se propõe a sabedoria. A sabedoria propõe que o resultado seja bom, perfeito e agradável. Ninguém quer tomar uma atitude sábia para que o resultado seja tolo ou mais ou menos sábio. Então, pouca sabedoria não alcança o efeito ao que ela se propõe. Isso é, pouca sabedoria é inútil para ter um resultado bom. Porém, o contrário não é verdadeiro. Pouca tolice é suficiente para alcançar o efeito ao qual a tolice se propõe, fazer com que todos os resultados sejam comprometidos pela tolice e então ignorados. A tolice é o caminho da perdição. O que ele está dizendo aqui é que essa mosquinha é um pouquinho de tolice. Ou você teme ao Senhor de todo o coração e confirma a sua vida nos propósitos de Deus para que os seus passos, a sua mente, os seus sonhos sejam guiados por um Deus soberano que alcança a visão que os nossos olhos não alcançam, ou o pouco de tolice que você deixar restar no seu coração vai conseguir dominar com mau cheiro todo o resto que você está fazendo. E isso é questão de tempo. Resta saber se nós estamos com tempo para aguardar a nossa tolice contaminar a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Afinal, quem de nós sabe até quando viveremos? Ele continua dizendo no versículo 2, o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. E aqui eu não posso deixar de dizer para você, já que estamos falando também de nossa posição sábia em relação a políticos, nessas duas dimensões, em relação a quem nos governa e também em relação à nossa posição de sabedoria, a quem acha que tem poder, mas muitas vezes só tem poder e não tem sabedoria. No texto original, quando ele diz o coração do sábio se inclina para o bem, ele quer dizer se inclina para a direita e o do tolo para o mal, para a esquerda. Por favor, não façam piadas políticas com isso, porque nós estamos lendo as escrituras. Então, bem e direita, mal e esquerda, ele não está querendo falar de partidos políticos bem famosos, não. Ele está querendo falar, na verdade, que Deus sempre usa várias analogias nas escrituras sobre o braço direito de Deus, a mão direita de Deus. Deus é justo, Deus é direito, o seu reino é fundamentado em justiça e retidão ou direito. Então, por isso o bem está sendo associado à direita e o mal à esquerda. Portanto, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 25:33, ele porá as ovelhas à direita e colocará os cabritos à sua esquerda. Olha, cuidado com o que sua alma está gritando nessa hora, hein? Tentando fazer piadinhas insalubres aí no seu coração. Cuidado. Pois bem, ele continua dizendo então que este que caminha para o mal, que caminha para aquilo que se desvia do que é direito e justo perante o Senhor, ele diz, quando o tolo vai pelo caminho, isso é, o tolo é aquele que não teme a Deus. Ok? O tolo não é uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem intelecto, uma pessoa que não tem capacidade cognitiva. Até aqui eu acho que você já entende que o tolo é uma pessoa que não teme a Deus e que a sua sabedoria é o grito da sua alma e é o que ele acha que é certo e aquilo que ele espera que aconteça. Então esse tolo vai pelo caminho, mas falta-lhe entendimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, entendimento, sabedoria. E assim ele mostra a todos que é mesmo um tolo. O tolo vai caminhando para o mal, não tem jeito. Quem não teme ao Senhor vai, mesmo querendo coisas boas, caminhar para o mal. Vai terminar, sei lá, com dólar nas cuecas, por exemplo. Ele vai ser descoberto, ele vai ser exposto. Você vai me dizer que ele estava procurando alguma coisa ruim? Não. Ele queria dinheiro, dinheiro é ruim. Ele queria comprar coisas boas, isso é ruim. A grande questão é o que mal, na verdade, é aquilo que é contrário a buscar em Deus o que Ele nos dá conforme a sua vontade. No desespero da tolice, o homem faz tudo. No desespero da tolice, ele toma as atitudes que ele acha que naquele momento vão preservá-lo. Mas ora, sempre o tolo será exposto.
E eu não estou dizendo de pessoas fora da igreja, ou apenas da política, como eu exemplifiquei. Às vezes nós, dentro da igreja, estamos sendo tolos, temos o casamento exposto, temos a vida financeira exposta, tem pessoas falando mal de nós, por conta das nossas falhas, que não são perseguição. Ai pastor, estou sendo tão perseguido, minha vida está tão difícil. Você é tolo. Você não quer temer a Deus, animal. Você quer buscar a sabedoria do seu próprio coração. Você quer fazer do seu jeito. Você não quer colocar os seus joelhos no chão e falar: Senhor, determine sobre a minha vida, revela-me o que os meus olhos não podem ver e faça-me cumprir com ousadia o teu querer. Assim você não será exposto. E ainda que tentem te expor, só encontrarão em você verdade e graça. Porque aquele que caminha em sabedoria caminha conforme a justiça de Deus. Quem teme ao Senhor é sábio, porque não faz nada antes de saber se aquilo desagrada a Deus. O nosso juízo, meu querido, minha querida, de saber o que é bom ou do que é mal é muito falho. Eu já disse aqui algumas vezes: se você quer me deixar irritado, você quer me deixar nervoso, é me perguntar se alguma coisa é pecado ou não é. Não me faz essa pergunta. Não vem para mim me perguntar: ouvir música do mundo é pecado. Beber vinho é pecado. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente já passou nisso, já não? Não vem me perguntar o que é pecado ou o que não é pecado, não. Procure procurar no seu coração que teme a Deus, se aquilo que você quer fazer ou deixar de fazer agrada ou desagrada a Deus. Porque ainda que seja bom, se desagrada a Deus, peca contra a autoridade de Deus sobre a sua vida. A gente quer saber, se é pecado ou não é pecado, para no final das contas colocar na conta de Deus. O pastor falou que não era pecado, eu fiz aí, me lasquei. Porque nós não queremos ser responsáveis por temer a Deus de todo o nosso coração. Nós queremos saber o que é certo e errado para não ter comprometimento e para ter quem culpar quando as coisas não saem do nosso jeito. O nosso parâmetro, portanto, o parâmetro do sábio é o que agrada a Deus, a fonte de toda sabedoria, o que coopera com a sua vontade, como a minha existência contempla o querer de Deus. Aleluia, é este caminho que eu vou seguir. Mas é doloroso, mas eu tenho que abrir mão de muita coisa, mas eu jamais serei exposto, eu jamais sofrerei sem contentamento e eu jamais chorarei sem consolo. Deus está comigo. Como nós lemos no início deste culto: os teus mandamentos estão comigo. Deus se revela a nós. Deus quer ser conhecido no seu entendimento, na sua sabedoria. Deus tem rosto, Deus tem voz, Deus tem cheiro. Jesus Cristo é Deus revelado a nós. Em Cristo nós temos a plena revelação da sabedoria de Deus. Como se vive, porque se vive, como se morre e como se renasce pela fé em Cristo Jesus. Ele diz no versículo de número 4: se aquele que governa ficar indignado contra você, ou seja, se aquele que tem poder acima de você ficar irado com você, por qualquer coisa que você diga, acredite ou diga confessar, não deixe o seu lugar. O que é isso? Não sai pisando firme, não vira as costas, não seja rebelde, não crie movimentos contra aquele que acha que tem sabedoria porque tem poder. Não, o ânimo sereno acalma as grandes ofensas. Muitas das vezes a gente esquece que teme a Deus, e se o governo faz alguma coisa que me desagrada, ou que eu acho que me ameaça, parece que eu esqueço que Deus está no controle de tudo, e aí eu quero fazer rebelião, aí eu quero fazer ações extremas, vamos para a rua. Ei, meu irmão, quando alguém lançar um molotov dentro dessa igreja, aí sim a gente se coloca no meio da rua para jogar um molotov na nossa cabeça. A gente abre o peito para dizer que nós não vamos desistir de pregar o evangelho. Mas antes de qualquer coisa, coisas que nós achamos que nos ameaça, diante daquele que acha que é sábio, porque tem poder, nós temos que considerá-lo como tolo. Não tente convencer o tolo, não tente mostrar sabedoria. O sábio revela Cristo, e a palavra diz que nós devemos aprender com ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A serenidade acalma as grandes ofensas. O povo de Deus se cala diante do Senhor, dobra os seus joelhos e crê na palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de quem se cala diante de Deus. Mas não, nós estamos tentando dar vazão ao grito da nossa alma contra homens que são tolos e que acham que têm todo o poder.
enquanto nós que somos servos de Deus deveríamos temer ao Senhor, sabendo que Ele nos dá a sabedoria, sabe? O tolo, aprenda isso. O tolo está esperando uma reação para reagir. O tolo é aquele que acha que tem poder, mas não tem sabedoria. Ele está esperando uma reação. O rei tolo lançou rampas grandiosas de ataque. Estava esperando aquela cidade reagir para ele se mostrar mais poderoso. O tolo quer mostrar poder. O sábio sabe que o poder está nas mãos de Deus. Portanto, diante do tolo, simplesmente não reaja. Frustre as intenções do tolo. Espere no Senhor e que a igreja de Jesus confie em Deus de todo o coração. Sabe por quê? O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Não é melhor nós nos calarmos porque sabemos que diante de Deus há um Deus sábio que fala por nós? Não é melhor nós orarmos e nos ajoelharmos antes de querermos dizer qualquer coisa? Cuidado, como a sua alma tem te colocado diante daqueles que acham que têm sabedoria, mas na verdade são tolos. Sábios são aqueles que temem ao Senhor. Ele continua então dizendo, após dizer que as aparências de fato enganam e que existem aparências de sabedoria e demonstrar para nós quais são os efeitos da tolice, agora ele vai mostrar para nós que existe sabedoria no mundo, mas nem tudo é sabedoria, porque não há sabedoria do mundo sem a sabedoria de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ainda há um mal que eu vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Eu vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Ele agora está alertando que a sabedoria não é um aprendizado qualquer. A sabedoria, como nós aprendemos até agora, ela é algo que advém do temor a Deus. Deus é quem nos faz sábios para o caminho direito, o caminho da bondade. O tolo não tem outro caminho a não ser o da maldade. Somente em Deus, temendo a Deus, nós faremos o que é bom de todo o nosso coração. Sem isso, sem a direção e o temor de Deus, você pode até ser esperto. Você pode até se dar bem na vida, mas isso não faz de você sábio. Isso faz de você um tolo esperto. É diferente de sábio. Então, o desprezo da sabedoria é algo que compromete a vida do homem. E quando ele diz aqui, indignado, os tolos estão no poder, mas os ricos estão em postos inferiores. Eu vi servos andando a cavalo, parece que ele está sendo um tanto quanto elitista aqui, não é? Parece que ele está dizendo que quem tem dinheiro, na verdade, é que tem que estar por cima. Mas na verdade aqui não é sobre classe social, não é sobre dinheiro. Ele está apenas usando este exemplo como uma metáfora, para a gente entender que quem tem que estar nos postos de comando são aqueles que são mais capacitados. Ainda, preste atenção, que isso não garanta nada. Ainda que você eleja, e nessa situação aqui não era uma situação de eleição democrática, nós estamos falando de uma monarquia, não é? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a capacitação, ela é necessária para o governo. Mas nós estamos querendo que o clamor da nossa alma se torne o grito de homens à luz do dia, e não importa se esse homem é capacitado ou não, eu quero colocar ele lá, porque ele está de acordo com o que eu penso. Isso é tolice. Então o que ele está dizendo aqui não é que tem que ter gente mais rica, gente da nobreza governando nessa situação e nesse contexto específico, porque isso não garante nada, mas isso só revela a intenção do coração do homem. O que ele está querendo dizer aqui é quando os homens não se preocupam em ter governantes capacitados, é porque eles mesmos não se preocupam com a sabedoria. A sabedoria para eles é algo desprezível, e se você despreza a sabedoria, você está desprezando o temor de Deus, porque você acha que sabe o que é melhor para você. Você acha o que é melhor para sua família, para sua igreja, para o seu país, você acha. E aí as pessoas começam a se aglutinar em volta do que elas acham. Mas Deus não é sobre achismo. Deus está revelado, Cristo está revelado. Conheça a sabedoria, conheça o Senhor, conheça Jesus Cristo e saiba como andar num mundo que se desvia para o mal. E então a sabedoria terá tanto valor para nós, que ainda que nenhum homem capacitado nos garanta nada, eu sei que aquilo representa o que eu creio. Não necessariamente os princípios de quem eu votei, mas a capacitação de quem ali está. Porque no final das contas, sendo capacitado ele,
quem governa o país é o povo de Deus, quando ora para que Deus se manifeste nele. Então, muitas das vezes, nós colocamos nas nossas igrejas líderes despreparados. Nós temos igreja com pastores despreparados, da noite para o dia. A pessoa é ungida pastora, a pessoa é ungida qualquer coisa, a pessoa vira líder de qualquer coisa, mas ela é despreparada porque nós desprezamos a sabedoria. E ao desprezar a sabedoria, nós estamos prezando pelo que urge no nosso coração. E quando o pregador está chamando a atenção para que nós busquemos temor do Senhor, nós vamos entender porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo: não tenha pressa para estender a mão e ordenar ninguém. Calma, calma, tenha calma. Deus faz tudo no seu tempo, apenas seja sábio. Assim também tem que ser na nossa vida. Ai, Senhor, eu preciso resolver isso até amanhã. Calma, busque sabedoria, porque se amanhã der tudo errado, Deus sabe o que está fazendo. E dali a 2, 3, 4 meses, 2, 3, 4 anos, você vai lembrar e vai falar: louvado seja Deus, porque eu soube esperar na sabedoria de Deus, e aquilo que aconteceu, aparentemente de forma desordenada, estava dentro do propósito de Deus, para que tudo acontecesse conforme o seu querer, e hoje eu tenho paz, sabedoria. Deste modo, então, assim como seguir a Cristo, a sabedoria também tem um custo. Nós sangramos para ser sábios. Nós vamos sangrar para encontrar a sabedoria, porque o próprio Cristo, a sabedoria de Deus, sangrou. Essa sabedoria nos vai custar muito, vai custar a nossa tolice. Sabe por quê? Você e eu nascemos tolos. E eu amo quando C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, me lembro aqui agora, C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, e era ateu por muito tempo, e ele se converteu a Jesus Cristo, e ele, em um trecho, ele zomba muito claramente dos ateus, porque de fato é isso. Quando uma pessoa tem a coragem de dizer que não crê em Deus, simplesmente porque ela tem muito conhecimento, é porque lhe falta, no mínimo, sabedoria. Ele é tolo, mas tão tolo, que ele só consegue enxergar o que os seus olhos veem e o que a sua mente processa. Mas nós que tememos a Deus, temos a sabedoria de Deus para compreender aquilo que a mente humana por si só jamais compreenderia. Tema ao Senhor e seja sábio. Então, do versículo de número 8 a 11, ele vai fazer alguns provérbios. E nesses provérbios ele vai mostrar, não apenas de modo prático, na política, como ele vinha fazendo, mas de modo prático na vida individual. Ele vai dizendo como a sabedoria ela é importante, mas como a experiência de vida e a sabedoria por si só, sem temer a Deus, e aqui são tudo que ele vai dizer aqui são exemplos. Aqui ele quer dar metáforas de situações práticas para explicar aquela pessoa que tem experiência de vida, que tem sagacidade, que tem inteligência e acha que isso é tudo para resolver os problemas. Ele vai mostrar como até isso é bom, mas é limitado. E só temendo a Deus ele consegue enxergar além do que os seus olhos podem ver. Vamos lá? Versículo número 8, ele diz o seguinte: quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Naquele período em que foi escrito isso, era muito comum pelos judeus, pelos israelitas, abrirem grandes fundamentos, poços de água, de onde eles se alimentavam. E eles bebiam aquela água e faziam as suas práticas diárias. Mas para que outros povos, ou até mesmo animais, não entrassem, ou aquela fonte não fosse contaminada, ou outras pessoas entulhassem aqueles poços, eles cobriam de ramagem, eles cobriam de folhas, e enfim, aquilo ficava coberto. E muitas das vezes eles abriam muitos poços, não é? Porque a gente sabe, Israel não é muito irrigado como o nosso país, que tem milhares de rios e afluentes. Israel tem o seu rio principal, não é? O rio Jordão, que alimenta toda aquela cidade. Mas eles precisavam abrir muitos poços em lugares específicos. Então, muitas das vezes, quando eles cobriam aqueles poços, eles se esqueciam de onde eles tinham aberto poços, e eles caíam dentro dos poços e morriam. Então, o que ele está dizendo é bom saber abrir poços e ter água para sobreviver, mas cuidado, quem cava uma cova acaba caindo nela. Porque se você tem sabedoria para abrir uma cova, mas não tem temor a Deus para saber aonde você estava ontem, para que o Espírito te lembre as palavras, é inútil ter toda a sabedoria que você tem. Então ele diz também, os muros, quem arromba um muro será mordido por uma cobra. As plantações naquela época, elas eram protegidas por muros a meio corpo. Então elas eram mais separações mesmo de
de plantio. E quando as culturas de plantio elas eram mudadas, iam se plantar outras coisas, precisava se expandir a área de plantio ou de colheita, enfim, aquelas pedras elas eram quebradas, elas eram esmurradas para tirar aquilo que as conectava, para transferir e formar outros muros em outros lugares. E quando eles faziam isso, pequenas cobras venenosas que estavam se alojado ali, que haviam se alojado ali, elas saltavam e davam bote em muitos daqueles homens. E não existia, não é? Antídoto, soro antiofídico, essas coisas, e aqueles homens morriam. Ou seja, eles tinham a tecnologia de saber dividir as suas terras e de transportar as pedras, mas não se lembravam do risco que corriam com pequenas cobras ali. Quando ele diz no versículo de número 9, quem arranca pedra será ferido por elas, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado, ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Israel é uma terra muito rochosa, é um país no meio do deserto, então eram pedras enormes, grandiosíssimas, que precisavam ser movidas para diversas edificações. Eles conseguiam mover essas pedras, mas um simples descuido esmagava homens, matava pessoas. Então eles tinham tecnologia para transportar, mas um simples descuido poderia matá-los. O machado não afiado é a mesma coisa que cortar tomate com faca sem fio de corte, não é? É muito mais perigoso. A gente tem medo de faca afiada, a gente tem que ter medo de faca sem fio de corte. Porque faca afiada você corta, ela não escorrega. A mesma coisa aqui é do machado. O perigo está no machado que não é afiado. Ele termina dizendo, se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. O que ele quer dizer no final das contas? A orientação do pregador é uma coisa. Nós podemos aprender a lidar com as pessoas ao nosso redor. Nós podemos aprender a lidar com os nossos filhos. Aí eu conheço a personalidade dos meus filhos. Nós podemos aprender a lidar com a nossa esposa. Aquela ali eu dou um grito, ela fica quietinha na hora. Aquele ali, eu nem respondo, eu dou uma olhada de desprezo, eu desmonto ele todinho. Eu sei lidar com ele, eu sei lidar com ela, mas eu sei até onde eu vou com ela. Eu sei até onde eu vou com ele, com meu filho, eu sei até onde eu vou. Põe um desenho ali no YouTube, ele fica quietinho, eu sei até onde eu vou. Aí ele fica adolescente, ele está vendo o YouTube no quarto dele, não, mas não faz nada de errado não, menino muito bom. Ali não, eu confio. Cuidado com a cobra no meio das pedras. Cuidado com a cova que você não sabe aonde está, porque o que o pregador está dizendo aqui é que sabedoria não é ter domínio nem poder sobre ninguém. Sabedoria é você saber que aquilo que você acha que sabe tem limites, mas quando você teme a Deus, Deus te instrui a lidar bem com a sua mulher, a lidar bem com o seu marido, a criar bem os seus filhos, porque você quer que os seus filhos, a sua esposa, a sua casa, tudo ao seu redor, tema ao Senhor. E é nesta sabedoria que os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos serão firmemente estabelecidos pelo Senhor, e Ele nos conduzirá em alegria para que o nome dEle seja glorificado. E toda e qualquer circunstância não nos será algo para que nos faça desistir, ou uma surpresa que nós não saberemos lidar com ela. Não! Como o apóstolo Paulo diz, o Senhor nos deu poder para expulsar demônios. A mão dele foi picada por uma cobra quando eles naufragaram na ilha de Malta. Mas o que aconteceu? A sabedoria de Cristo estava em Paulo. Ele foi curado e nada lhe fez mal. O que nós precisamos entender, portanto, é o que está no seu coração. Sabedoria ou um clamor tolo que espera um espelhamento para que alcance a sua expectativa? Ele continua no versículo de número 12 a 15, dizendo, as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolice, e as últimas são loucura perversa. Lucas 4:22 vai dizer, todas as pessoas davam testemunho de Jesus e se maravilhavam com as suas palavras cheias de graça, de sabedoria que lhe saíam dos lábios, e perguntavam, não é este o filho de José? Mais uma vez, sabedoria tem cara? Não. Sabedoria não tem aparência. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria se revela em todo aquele que quer temer ao Senhor. Não é mais quem diz sobre nós aquilo que nós dizemos ou aquilo que nós temos competência para dizer. Jesus maravilhava todos com a sua sabedoria, porque a sua sabedoria trazia liberdade. Ele tinha em si a verdade sobre o mundo, a verdade sobre nós, mas o tolo quer enredar, envolver, limitar a nossa visão, nos prender. Várias igrejas querem fazer isso com os seus membros e frequentadores, prendê-los ali, dizer que aquele lugar é o único lugar de salvação, enebriar a sua visão com promessas e profecias de quem nem sabe o que vai acontecer amanhã.
igrejas que não pregam mais as Escrituras, nelas estão contida a esperança da nossa salvação, mas não, estão voltadas para profecias infundadas, como se alguém soubesse o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós está na sua santa Escritura. Deus nos guiará livre de todo mal para brilhar a luz de Cristo, e nessa luz nós seremos protegidos pela sua misericórdia. Essa é a promessa. Os tolos estão perecendo porque falta a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é a esperança de Cristo conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua dizendo, o tolo, versículo 14, multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois não sabe ir à cidade. O tolo se cansa mais porque falta sabedoria. Aqui ele está dizendo, o trabalho no campo é difícil, mas ele não queria largar a enxada. Ele não queria ir na cidade, aprender novas técnicas para deixar o seu trabalho mais fácil. Assim é conosco. Nós estamos vindo à igreja e a nossa vida é difícil ou muito pesada porque nós queremos, porque Jesus Cristo diz que o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque nós queremos ficar presos no campo, nós queremos ficar presos no campo da nossa vida. A gente quer reconstruir o jardim do Éden de qualquer jeito, enquanto Jesus está nos chamando para caminhar em direção a uma cidade, a santa cidade de Jerusalém. Largue a enxada, caminhe em direção ao Senhor, tema o Senhor, deixe os seus sonhos e projetos pecaminosos para trás, porque não importa se eles são bons ou se eles são agradáveis, Deus é quem tem o melhor para aqueles que nele confiam. É deste modo que nós seguiremos de modo fiel, agradável a Deus. Os nossos esforços para este mundo só estão nos desgastando. E aí nós entendemos, eu preciso da sabedoria de Deus então. Eu preciso buscar algo que me faça viver em paz, independente daquilo que eu faça. Eu preciso olhar para as circunstâncias ao meu redor e não deixar que elas dominem as minhas emoções, mas permitir que o Senhor governe o meu coração, e que do meu coração flua o temor de Deus, e que do meu coração não fluam emoções perdidas em qualquer lugar, mas que eu encontre no Senhor o temor que me faça decidir da melhor maneira. E ele termina então nos últimos versículos falando da importância de buscar sabedoria e como se busca sabedoria. Não apenas a praticando, como nós dissemos aqui, eu sei aonde tem uma cobra venenosa, eu sei aonde eu fiz a minha fonte de água. Não é sobre atitudes apenas. É sobre um lugar específico onde a sabedoria deve estar. Ele volta a falar de política aqui. E ele diz, ai de você, ó rei, cuja terra é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Aqui ele está dizendo, portanto, que a sabedoria ela é importante. O rei maturo, quando ele chama de criança, sem sabedoria, não apenas na idade, mas na ingenuidade de achar que a sua ideologia vai mudar o mundo, vai mudar o país e a corrupção do mundo. Esse idealista, confiante em si mesmo, ele está distante de Deus. São homens que governam para si mesmos. Estes são inúteis, são imaturos, não servem para governar um povo, muito menos o povo de Deus. Aqui ele diz, portanto, que a sabedoria reforça a importância de buscar a sabedoria neste exemplo prático daqueles que têm poder, mas que na maioria das vezes são tolos. Então ele diz o seguinte, trazendo para uma ótica individual: por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteira. No Oriente Médio, terra desértica, muito calor, não sempre se chovia com frequência, e os tetos eram feitos de cal, e aquele cal no sol escaldante secava, rachava e o teto caía, se não fossem feitas manutenções preventivas, que tinham que ser colocado de tempos em tempos cal fresco, amolecido, para que aquilo não viesse a ser um reboco que fosse ser quebrado ao longo do tempo. Então ele está dizendo que nós não devemos esperar a situação difícil chegar para buscar a sabedoria de Deus. Eu não preciso esperar as tempestades e as chuvas chegarem, não. Cristo caminha ao nosso lado em todo o tempo, nos orientando, e o seu Santo Espírito nos guiando no conhecimento da sua verdade. Portanto, isso é santificação. Ao nos santificarmos com o Senhor, nós somos sábios para passar reboco fresco todos os dias daquilo que o sol escaldante do pecado quer fazer com que nós desistamos.
desistamos, desanimemos e busquemos a sabedoria do nosso coração tão limitada, mantendo a nossa vida em tolice. Não, é nesta comunhão, é neste ajuntamento santo, é ao ouvir a palavra que nós nos tornamos cada vez mais sábios para nos prevenir dos ataques do mal. Então ele continua dizendo: as festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Aqui ele está sendo claramente irônico, né? Ele está dizendo que muitos acham que aqueles que têm poder, eles podem se esbaldar em festas e se embebedar com vinho, e acham que o seu dinheiro dá conta de tudo. Mas quem governa deve ser sábio, e essa sabedoria não é viver como se não houvesse amanhã, porque de fato há um amanhã quando somos sábios, e essa sabedoria vem de temer a Deus. E muitas das vezes, quando nós vemos gastos despauterios de quem governa, né, com excessos terríveis, né, de contas e gastos públicos, não se esqueça do que nós falamos anteriormente no versículo de número 4. Todo tolo está esperando uma reação para ter uma outra reação desproporcional, porque o tolo julga que ter poder é mais importante do que sabedoria. Mas não lute contra quem tem poder nesse mundo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas se nós crermos que a sabedoria de Deus nos faz vencer as hostes e as potestades do mal. E aqui eu quero que você entenda, meu irmão: as trevas existem, ok? O diabo existe, beleza? Os demônios estão ativos, tudo bem? Então não ache que os seus problemas diários ou as suas circunstâncias é o maior problema do mundo. O maior problema do mundo são as potestades dos ares que governam homens tolos. Então, enquanto nós queremos nos indignar com homens tolos, nós devemos nos posicionar com sabedoria diante de Deus, para que este temor destitua os poderes das trevas e o Senhor reine sobre esta nação. É assim que se serve ao Senhor e que se confia na sua vontade. O tolo está esperando a gente se mover em rebeldia, mas nós nos aquietamos e esperamos no Senhor. E por fim, então, como eu disse no início, nós tínhamos 2 objetivos aqui juntamente com o pregador. Ao falar da sabedoria, ele queria mostrar que esses conselhos são para quem temem ao Senhor, e para que aqueles que não temem ao Senhor reconheçam-se tão ignorantes e limitados, que reconheçam também, como diz lá em Provérbios, capítulo de número 4, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há como ser sábio ou ter melhores decisões se o Senhor não for quem governa, como de fato governa, quer creia você ou não, acima do trono, com toda a sua glória. Ele termina dizendo então: nem em pensamento fale mal do rei, não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho no seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. E aqui ele deixa claro. Nós começamos falando de uma falsa sabedoria, que é aquela que acha que o poder no tolo faz dele sábio. Depois ele diz o efeito da tolice, que é ser exposto vergonhosamente. Depois então, ele começa a revelar para nós, de um modo muito claro e evidente, que nem tudo de fato é sabedoria por si só. Os conhecimentos humanos, as coisas que nós sabemos, porque nós podemos cair na cova que nós cavamos por um erro fatal. Mas ele termina dizendo, portanto, que a sabedoria é muito mais do que saber lidar com atitudes adversas. A sabedoria é um compromisso do coração. E o compromisso do coração de um homem não é com aquilo que ele aprende a fazer, mas com quem o fez, para que faça conforme o seu querer. O compromisso do coração do homem é temer a Deus. Como que se prova isso? Ele diz, até sozinho. Não é só diante do rei, não é só diante de quem governa, não é só diante da adversidade. No seu quarto, sozinho, não pense mal contra o rei. Não fale contra ninguém, porque até sozinho você deve temer ao Senhor. Principalmente sozinho, tema ao Senhor. E você vai lembrar aqui comigo agora que ele usa exemplos de pequenos animais. Cobrinhas venenosas entre as pedras, moscas no óleo perfumador e passarinhos que podem levar a sua voz. Tudo isso é só para dizer que um pouquinho, uma pequenina tolice que nasce no seu coração vai corromper todo o temor que você tem a Deus, e você não será sábio e vai achar que aí de fato a igreja não é importante, a palavra não é tão necessária, e que se Deus quiser, Ele que me abençoe. Não seja tolo, porque sendo tolo, como eu disse, você pode ser esperto, e ser esperto
vai fazer de você ter uma vida bacana, mas o tolo vai para um lugar. O tolo vai para a condenação eterna. Enquanto Deus nos está oferecendo vida plena e paz, este é aquele que é sábio, o que ouve a voz de Deus e caminha em direção ao seu querer. Por isso, a palavra diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É no íntimo, é crendo na sabedoria de Deus em temor, sem buscar aparentes respostas ou saídas. Lucas 21:15, porque eu lhes darei palavras de sabedoria que ninguém poderá contradizer, e todos os que se levantarem ou se opuserem contra vocês não resistirão. Portanto, a gente sempre ouve: siga o seu coração, ouça a sua voz interior, siga a sua intuição. É mesmo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe a reação do tolo. Seja sábio. Tema o Senhor. E você pode se perguntar para mim agora: mas Rafael, nós vamos nos calar diante de tanta injustiça, diante de tantas coisas que nós não concordamos? Em nenhum momento deste sermão eu disse isso. Mas talvez você precise lembrar de uma coisa. Quando Satanás foi afrontar Jesus, como Jesus respondeu Satanás? Jesus respondeu Satanás com a sua própria vontade? Ou ele respondeu Satanás com a sabedoria de Deus, que é a sua santa palavra? Todas as respostas de Cristo para o acusador não foi um clamor de uma alma humana, mas foi o reflexo de Cristo temente a Deus Pai. A sua resposta era a palavra de Deus. Enquanto nós queremos responder com as nossas vontades, primeiro tema ao Senhor, conheça a sua vontade, para que as suas respostas, no momento em que você deve se posicionar, sejam as palavras de sabedoria de Deus, para que então você seja sábio, e na sabedoria que Deus te dá, você se sinta seguro. Volto a perguntar para você: aonde está o seu coração? Na tolice e na esperteza, ou na confiança total na sabedoria de Deus, que vai além das suas atitudes e dos seus mecanismos de sobreviver no mundo? Aonde está o seu coração? Se há algo que você precisa aprender de todos esses conselhos que o pregador nos dá, e desde achar que você é muito pequeno e que existem muitos empecilhos na sua vida e que Deus precisa fazer de você alguém maior para que você alcance um lugar de notoriedade, que você possa glorificar a Deus, por isso não, você não precisa de um milagre, você precisa temer a Deus. Este é o milagre. E ao temer a Deus, agradá-lo será o seu prazer. A coragem de obedecê-lo será a sua satisfação. Você precisa correr o risco. Não tem outro jeito. Tema ao Senhor e viva sendo sábio, sem ser exposto pelo mal que o nosso coração humano busca, mas que possamos descansar na plena bondade da sabedoria de Deus. Curve a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, nós muitas das vezes, ignorantes e tolos que somos, temos achado que o Senhor é uma sabedoria para o momento de chuva, ou para responder ao grito da nossa alma quando nós nos sentimos injustiçados. Veja, logo nós, os mais injustos contra o Senhor. Não, Pai. Nessa noite nós fazemos um compromisso com a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Nós queremos conhecê-lo e submeter a Ele as nossas vidas e os nossos caminhos. Nós não queremos achar que quem governa e tem poder, e é tolo porque não te teme, tem poder sobre a nossa nação. O Senhor governa sobre os povos. O Senhor sustenta o teu povo, e nós estamos aqui para sermos povo teu, confiarmos na tua esperança e acreditarmos que não há ninguém que possa mudar o propósito de quem teme ao Senhor. Ainda que pareçamos ser, como igreja, uma cidade pequena e indefesa, nós não queremos esconder a sabedoria de Cristo, mas nós queremos revelá-la ao mundo. E sejam quais forem as rampas poderosas de um rei tolo e cheio de poder, um homem sábio, ainda que desprezado, pode salvar toda a sua nação. Senhor Jesus, se um homem sábio pode salvar uma nação, e Cristo é a sabedoria de Deus e salva a todo aquele que nele crê,
Salva o nosso coração nesta noite. Reconstrua a nossa alma. E não nos permita viver na tolice, nem por um instante. Porque um pouquinho de tolice, mesmo no nosso secreto individual, pode contaminar toda a nossa honra. Mas que até quando estivermos sozinhos, a tua sabedoria seja o nosso prazer. Temer o teu nome e a tua bondade seja a nossa vontade. E assim, sigamos fiéis e certos de que o Senhor caminha conosco em toda e qualquer circunstância. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.